Então, assim, olha, a gente vai contar a nossa história e o que a gente pensou do projeto para vocês é que a nossa história possa servir de exemplo, motivação para vocês acreditarem no sonho de vocês. O nosso sonho é a música, mas cada um tem um sonho, tem uma meta e todo mundo pode conquistar o que quiser. Você pode ser o que você quiser ser. Então, a partir de agora, a gente vai começar a contar a nossa história e que ela possa servir realmente de motivação para vocês conquistarem o sonho de vocês, viu? Porque vale a pena sonhar, e vale de verdade. Como vocês puderam ver no vídeo, acompanhando esse vídeo, nós deixamos o conforto das nossas casas, ficar longe da família e da segurança que a casa da mãe e do pai traz para nós, né? Então, nós deixamos esse conforto e fomos pelo mundão lá fora em busca do nosso sonho. E nós passamos pelo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Alagoas. E eu vou resumir mais ou menos, porque a nossa história é bem grande, então eu vou resumir para a gente poder fazer tudo no tempo certinho. Mas assim, aqui cada um, como a gente se apresentou, cada um é de um lugar, certo? O alemão começou a história lá em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Aí de lá ele foi para o Rio, né? Foi para Floripa e foi para o Rio, depois foi aí que a gente se conheceu. Depois a gente foi para Ubatuba, litoral de São Paulo, que o Alan morava lá, ele nasceu aqui, mas morava lá em Ubatuba. Conhecemos o Alan, fomos para Porto Alegre e conhecemos o Ed. E como vocês puderam ver também, havia mais integrantes na banda e aos poucos a galera foram saindo, né? Que tem aqueles também que acreditam e vão até o fim. Tem aqueles que vão deixando a gente, mas isso é uma coisa natural, né? Então é o seguinte, os lugares que a gente teve uma breve, mas marcante passagem foi em Cascavel. Que a gente estava morando em Floripa, uma época, e isso foi em 2004. A gente estava morando em Floripa, tocando lá. Floripa é um lugar muito bom para o reggae, que é o queijo do nosso som. E aí chegou lá, a gente conheceu um rapaz num show, que ele se dizia ser promoter e tudo, e falou assim, poxa, eu sou de Cascavel, eu quero levar vocês para lá e tudo. E a gente ficou super animado com a ideia, porque a nossa ideia era sempre viajar e levar o nosso som para onde a gente passava, né? E aí a gente chegou lá, tudo bem, aí fechamos com ele tudo direitinho, vamos embora para lá para Cascavel. 18 horas de viagem, aí nós chegamos lá em Cascavel e só ele falou para nós, olha, lá eu vou dar comida para vocês, casa, todas as despesas e além fora os shows, né? Só que chegamos lá e ele levou a gente para casa dele, da mãe dele. Então chegou lá, a mãe dele olhou e falou, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí, poxa, aí a gente começou a entender, mas ela aceitou a gente porque a gente de fora, né? E tudo. Aí acabou que a gente estava assim meio perdido, porque a gente viu que ela estava recebendo a gente mais por dó, assim, mas por ele ela não ia fazer as coisas, porque ele estava bem... Nem ela sabia, né? Ela não sabia o que estava acontecendo. Chegou lá no Paraná, ele dizia para nós assim, hoje eu vou marcar um show, amanhã tem show. E mostrava o lugar para nós. E chegava no dia, não tinha nada, sabe? O cara só enrolando a gente, só enrolando, só enrolando. E um dia, o pai dele falou assim, ficou com pena, isso passou uma semana e pouco, e falou assim, olha, então, já que eu tenho um barzinho na frente, que ele tinha um restaurante, um barzinho do lado, vocês fazem um som ali, aí eu dou a comida para vocês, né? E dou a moradia, e isso vai descontando, como pagamento dos shows. A gente fazia o show de graça para eles. Só que como a gente tinha integrantes que comiam demais, o cara começou a ficar no prejuízo, porque, pô, a galera comia muito. Os shows não davam, a grana não dava para pagar os shows. Então ele falou assim, olha, chamou a gente um dia e falou, olha, não tem condições de vocês ficarem aqui em casa, porque eu estou tendo prejuízo e agora vocês vão ter que arrumar um lugar para ficar. Aí deu, né? Eu só chorava, eu só dizia para ele, pelo amor de Deus, você tem filho, você sabe como é que é, a gente está aqui sem um ponto de um tostão, como é que a gente vai fazer agora e tudo? Aí a gente teve que se virar, o cara foi bem sério, falou, não tem condições, a gente realmente, né, invadimos a casa dele, 4 pessoas e tudo, então foi muito, muito louco, ele estava com a razão, assim. E aí ele pegou e mandou a gente embora. Foi aí que a gente conheceu uma outra pessoa, uma mulher, e ela falou, vocês podem ficar aqui em casa e tudo, aí nos deu abrigo lá. E nisso, o que aconteceu? Como a gente viu que o cara não estava nem aí, foi, sabe, e foi um erro ter ido com ele, porque a gente não pesquisou antes quem era e tudo, né? Porque a gente também não tinha tanta experiência. E aí, o que aconteceu? A gente foi para casa dessa mulher e a gente
começou a ir atrás da gente mesmo de show, não depender das pessoas, porque as pessoas que estavam lá diziam para nós assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, que vão não embora vão daqui. nada. Aí a gente tem R$1, né, Alemão? Como é que a gente ia embora? Não tinha condições de ir embora. Aí tá, ela pegou e a gente foi atrás. Começamos a correr atrás, não tinha dinheiro de passagem, era muito longe, mas a gente ia a pé até lá para conseguir marcar os shows. E um dia a gente conheceu um rapaz da rádio de lá, que sempre na vida da gente, quando a gente faz o bem e as coisas certas, Deus sempre caminha. Quem acredita muito sabe disso, que Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho, que são anjos que nos ajudam, né, nas horas difíceis, sempre aparece. E aí a gente conheceu esse rapaz da rádio, que a gente contou a nossa história, nós dissemos a situação que nós estávamos, né? E aí ele se comoveu e falou, não, eu vou ajudar vocês. Aí abriu a rádio dele para nós, a gente fez um som ao vivo e já apresentou a gente para dois donos de duas casas de show lá e um dono também do restaurante, que era o dono de um colégio que tinha um restaurante. E aí, era o seguinte, porque a gente estava num perrengue danado, porque a gente ficou um mês sem fazer nada, com pouco dinheiro, tipo, a gente comia arroz com ovo mesmo, era a semana inteira, e só que a gente conseguiu o patrocínio do restaurante no final de semana. Então, o que a gente fazia? De rezar para chegar no final de semana a gente ia lá e acabava com o restaurante do cara. A gente tinha sobremesa, tinha tudo, então a gente aproveitava tudo, né? Então, comia muito. E aí, a gente tocou para eles no colégio. Já comia uma semana inteira. E já comia para a semana inteira, a gente comia arroz com ovo na semana, mas chegava lá e tirava a barriga da miséria, né? E aí a gente tocou nesse colégio deles para pagar para nós, né? Para ele dar o patrocínio, a gente tocava no colégio deles. E aí a gente tocou, acabou que a gente conseguiu shows lá e conseguimos dar a volta por cima, saímos de lá com violão novo, eu comprei o retorno de voz, né? Então a gente saiu bem de lá, porque a gente foi atrás. Todo mundo dizia que a gente tinha que ir embora. A gente não tinha dinheiro, o que a gente ia fazer? A gente tinha que correr atrás, né? Então a gente persistiu e conseguiu. Né? Nós ficamos 2 meses lá, foi assim, o período mais difícil da nossa vida. Um dos períodos mais difíceis da nossa vida foi lá no Paraná. Então a gente conseguiu dar a volta por cima e daí, no início de 2004, qual era a nossa meta? A gente tinha algumas músicas próprias já e a nossa meta era gravar um CD. Como cada um é de um estado, mas a gente resolveu ir para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, como tinha mais integrantes na época do Rio Grande do Sul, ficava mais viável para a gente ir para lá para poder conquistar uma grana para poder gravar o CD. Porque lá ficava na casa dos pais, a gente ficou na casa quem era de fora. Não pagar aluguel, a gente não tinha despesa. Não tinha despesa, só tinha despesa de comida, mas a gente ficava mais viável para a gente ir para lá.